Olá, pessoal, como estão? Olha só o que temos para hoje, botões de rosas. Dessa vez, esses botões são mais abertos e são para iniciantes esses agora, ok? Vamos ver como pintá-los? Bom, gente, como eu prometi a vocês fazer uma revisão geral em rosas para iniciantes e também para aquelas pessoas que já pintam há algum tempo. Essa de hoje vai ser voltada para as pessoas que estão começando a pintar. Vou pintar botões hoje já mais abertos. A última que a gente fez foram os botõezinhos bem fechados, né? Dessa vez vamos pintar eles já abrindo. Para isso aí que eu tô fazendo, para esse caule dessa rosa, eu tô usando verde oliva, tô enchendo totalmente de verde oliva. De um lado, eu tô escurecendo um pouquinho com verde pântano e do outro eu tô colocando um pouquinho de branco para dar uma luminosidade. Estou usando o pincel número 4, pincel pequeno, lixado. Cuidado para não borrar, porque se você borrar, pelo menos eu não vou fazer sombra atrás do meu desenho, não vai ter como esconder. Se você quiser fazer, fique à vontade. Olha só, enchi esse caule aí dessa rosa todo de verde oliva. Agora eu tô passando verde pântano nessa parte aí embaixo, olha. Pincel pequeno, lixado. Cuidado. Vou escurecendo. Se eu escureci um lado de um dos caules, do mesmo lado que eu escureci, no caso foi o lado direito, todos os lados direitos eu vou escurecer desses outros. Se eu clareei do lado esquerdo, todos do lado esquerdo eu vou clarear, que é o caso que eu tô fazendo aí, veja só. Agora eu tô passando um pouco de branco, como luminosidade. Vou passar por toda extensão. Passe pouco branco. Também passe pouco verde pântano, não coloque demais, não precisa cobrir esse verde oliva que a gente colocou aí. E agora eu vou colocar uns pequenos excessos, olha, uns brilhinhos. Tá vendo? Eu tô colocando uns brilhinhos também. Não só tô colocando luzes, mas brilhos também. Vou dando sequência da mesma forma, enchi esse daí todo. Agora, para esses espinhos, eu tô escurecendo eles com verde pântano. Vou colocar sombra e luz do mesmo jeito que eu coloquei nos outros, que a gente fez juntinhos. E esse daí, os espinhos, eu tô deixando os espinhos bem escurinhos mesmo, tá? Colocar a luminosidade, olha, essa parte aí eu vou mostrar a parte do corte, os outros eu não mostrei, essa tá mostrando. Vamos colocar luz, pincel pequeno, pincel número 4, pincel número 2. Ou se você se achar melhor fazer com outro maiorzinho, tudo bem. Agora, para essas séptalas, essas folhinhas que a rosa apresenta, não é? Primeiro eu enchi com verde oliva, olha só. Agora eu vim com verde pântano, dando uma escurecidinha aí, ó, para separar uma da outra. Separar essa que tá aí no centro. Agora eu vou colocar um pouquinho de luminosidade. Cuidado para não borrar o que tá embaixo. A intenção desse branco é separar. Pincel pequeno. Olha só, aí também eu vou jogando umas luzes. Você quiser deixar um pouquinho de excesso também pode. Pouca coisa. Cuidado para não clarear demais isso aí. Agora eu vou fazer esse do centro, vou encher ele todinho com o verde oliva. Como eu escureci, olha, tá vendo? Eu separei com o verde pistache, esses que estão embaixo. Aí ele já fica, já dá pra gente pintar, ele não se emenda. Agora eu vou pegar o branco, vou dar uma clareada dos dois lados dele. Ou dela, séptala. E agora vamos pra folha. A folha eu enchi toda de verde oliva. Agora eu vou passar um pouquinho de verde pântano. A outra que nós fizemos era só verde oliva e branco. Essa daqui a gente já tá colocando um tonzinho a mais, não é? Olha só. Puxando do centro para fora, em direção à ponta da folha. Agora, vamos colocar o branco do outro lado. Pincel pequeno. Não precisa de um pincel grande, aí a folha não é tão grande. Apesar de que eu sugiro, vou deixar esse risco para vocês, né, no Facebook, vou deixar disponível. E eu sugiro que você imprima ele se você quiser pintar esse desenho. Ela tá em uma só folha, mas eu sugiro que você imprima no tamanho de 2 folhas.
Do outro lado, olha, eu também estou colocando o branco. Você coloca o branco puxando para o centro dessa vez, mais indo em direção ao caule da folha. Pincel pequeno, puxa devagarzinho, não coloque tinta demais, para sua folhinha não ficar muito branca. Deixa essas cores todas que a gente tá colocando aí aparecer. Agora eu lavei o pincel e vou colocar um pouquinho, ó, de verde pântano aí. Olha só, é só um pouquinho e eu tô colocando mais nessas curvinhas. Olha só, quase que um contorno e puxa na mesma direção que você puxou o branco. O branco veio, você vai puxando em encontro a ele. Não puxe torto, não, senão fica estranho. Agora, para essa outra que está dobradinha, um pedacinho dobrado, a gente vai pintar ela juntinha também. A outra eu vou pintar sozinha, que é bem tranquila, igual a que já pintamos. Olha só, a gente coloca o verde pântano, enche todo com verde oliva e coloca o verde pântano tanto nesse meio, tanto na parte que está embaixo da outra, quanto na parte da dobrinha da folha. Veja que essa daí já fica bem mais escura, não é? Agora, a gente coloca branco no lado contrário. Pouca coisa, essa folha é para ficar mais escura mesmo, então coloca pouca coisa. Coloque também branco desse lado, veja que eu coloquei também pouquinho. Essa região aí você pode colocar uma quantidadezinha maior, mas não vai clarear demais, não vai sumir o verde que tá aí, ele precisa aparecer. E também coloca um pouquinho aí, desse lado também. Dá uma puxadinha leve e pronto, assim fica a nossa folhinha. Agora, vamos fazer esses cabinhos. Para esses cabinhos, eu tô usando o verde oliva mesmo. Pincel bem fininho, pincel zero, cortado e lixado, pincelzinho chato. Olha só, colocar um pouquinho de branco, principalmente nessa daí que está por cima do caule da outra rosa. Ou da rosa, propriamente dito, até porque essa folhinha faz parte desse caule. E agora, gente, vamos lá pintar os botõezinhos. Esse daí eu enchi totalmente de vermelho vivo. Depois que você encher de vermelho vivo, vamos sombrear com um pouquinho de vinho, pincel pequeno, esse meu pincel é o número 4, para encher, se você quiser encher com um maiorzinho, enche. Quando for detalhar ele, às vezes até esse pincel número 4, para mim, já é grandinho, mas fica a seu critério também. Estou usando o pincel número 4, pelinho mais alongado, embora cortado e lixado. Estou passando o vinho, olha, por essas regiões, onde eu quero dar um sombreado. Nessa parte aí, eu tô passando porque fica embaixo da pétala. Eu preciso mesmo que essa região fique um pouquinho mais escura. Quando eu coloco, olha, esse vinho assim, eu deixo os outros mais em cima. O que fica mais claro fica em cima, o que fica mais escuro fica embaixo. E assim nós vamos colocando. Cuidado com o vinho, que o vinho também é uma cozinha mais forte, ela pode escurecer demais isso aí, não é a intenção. Para luz, eu vou colocar a rosa chá. Para esse daí, para esse menorzinho, eu vou colocar só o rosa chá. Vou usar o vermelho vivo, vinho e rosa chá apenas. Veja que eu vou colocando excesso mesmo, colocando esses excessos e vou puxando, deixando um tanto riscado. Não precisa se preocupar, não. Pode ir deixando assim meio riscadinho mesmo, tá? Importante é que você faça essas separações bem visíveis. Olha só, coloquei excesso, peguei uma boa quantidade de tinta só de um lado do pincel. Não pegue tinta dos dois lados, não. Você coloca só de um lado do pincel e coloca esse excesso para o lugar onde você realmente quer que fique mais claro. Aí, eu também coloquei um pouco de rosa chá, já bem menos. Puxei. Essa parte aí de cima também eu preciso deixar excessos. Olha só, vamos dando uma leve clareada por todas essas regiões que a gente quer deixar por cima, a gente vai clareando. O que tá mais escuro, que ficou embaixo, naturalmente já parece que está por baixo. Olhe,
Viu que a gente já colocou algumas pétalas em cima e outras já ficaram embaixo, fazendo esse jogo de sombra e de luz. Agora, vamos colocar um pouquinho mais de vinho aí, só aprofundando mais, deixando essa sombrinha um pouco mais escurinha. Pouca coisa, não leve, olha, não leve muito acima esse vinho. É melhor que você dê uma espalhadinha com batidinhas para unir, para você não crescer demais esse vinho, não escurecer tudo de novo. Agora vamos encher essa outra toda de vermelho. Novamente o vermelho vivo, que é um vermelho clarinho, e vamos ao vinho. Essa daí eu vou fazer ela com vermelho vivo, vinho, rosa chá e rosa bebê. Vamos usar também um pouquinho de rosa bebê na luminosidade dela. Agora vamos sombreando, depois de encher todo de vermelho vivo. Eu vou passando agora, olha, um pouquinho de vinho. Lembra? A parte que a gente quer que fique em cima, a gente não passa o vinho. A gente passa naquela que a gente quer que fique embaixo, olha só. E dá uma puxadinha para cima dela, uma espalhadinha para cima dela. Pincel pequeno, paciência, devagar. Não é uma rosa difícil, esse tipo de rosa não é difícil. Você vai conseguir com tranquilidade, lembrando, quando você for imprimir seu risco, imprima ele um pouquinho maiorzinho, no tamanho de 2 folhas, que vai ficar ainda maior e ainda mais fácil de você fazer, ok? Todas essas regiões, olha, gente, eu vou passando, a gente vai trabalhar cada um dos risquinhos que tem nela. Geralmente, se você observar, a gente tá sempre puxando para cima. Olha só, coloquei o vinho aí sem muito cuidado, saí manchando essa região do centro. Primeiro porque essa regiãozinha aí, ela vai ser mais escurinha mesmo, né? Ela mais fechada, ela acaba ganhando mais sombra, menos luminosidade. Vou escurecer também, olha, um pouquinho aí, pouquinho, não precisa ser muita coisa. E agora, nós vamos começar a colocar o nosso rosa chá. Você vai colocando agora o contrário. O vinho a gente colocava nos lugares onde a gente queria que deixar mais escuro. O rosa chá a gente vai colocando nos lugares onde a gente quer que fique mais claro. Vai fazendo o trabalho inverso. Olha só, vamos colocando. Pode ir deixando excesso nessa hora, nesse encontro, aí nesse finalzinho da pétala, nesses cantinhos, onde vai encontrar a parte do vinho, a parte mais escura, pode deixar um excessozinho aí do rosa que fica bom, não tem problema. A parte de dentro você espalha, a parte de fora você deixa excesso. Esse processo você vai repetir por todos os riscos da sua rosinha. Presta bem atenção, vai fazendo devagar. Se você quiser ir seguindo o desenho, a pintura, você vai parando o vídeo, pausando ele. Você olha uma pétala como foi feita, pausa o vídeo, faz a sua, continua novamente. Assim você vai conseguir com facilidade, porque essa rosa ela é fácil mesmo, ela não é algo muito difícil não. Olha só que eu tô clareando, não estou clareando demais, ela tá ficando levemente clara, ou seja, a claridade que eu tô colocando é mais para fazer essas separações de pétala, eu não tô exagerando em luminosidade. Essa daí tem essa curvinha, mas também é fácil de fazer, vou fazer essa curvinha de forma fácil. Olha só, vou clarear aí. Nessa parte de cima, eu vou colocar mais luminosidade. Nessa parte de baixo, menos. Não precisa exagerar no seu rosa chá, clarear demais, não. Porque, lembrando, a gente vai usar nessa também um pouquinho de rosa bebê, não é? Alguns lugares a gente vai carregar um pouquinho mais de rosa chá, mas o rosa bebê também vai nos ajudar nessa luminosidade. Olha só, aí, por exemplo, eu já tô colocando uma carga maior do rosa chá. Gente, quando vocês forem pintar as flores de vocês, os desenhos de vocês, tenta sumir
aquela marquinha do carbono, porque às vezes a gente vai lavando o tecido, lavando, vai demorando a sair. Aí o bom seria a gente sumir com ela. O bom seria desenhar sem ela, mas se a gente não consegue pintar sem ela, fica difícil de fazer a pintura livre, então tudo bem, mas a gente tenta sumir com ela. Se você quiser usar um carbono amarelo, azul clarinho, cores que vai desaparecer mais fácil, beleza. Se usar o preto, vai tentando sumir com esse tom, conforme você vai pintando. Essa região aí, ela vai ser mais carregada, de qualquer forma a gente sempre coloca um pouco mais de tinta nela, porque ela tem muitas curvinhas, né? Muitas pétalas aí nesse centro, aí a gente acaba colocando um pouco mais para aparecer todas elas. Mas depois a gente vai voltar, fazer o mesmo que a gente fez no botãozinho pequenininho, dar uma escurecida. Olha só, aí eu já tô colocando um pouquinho mais de vinho, ó. Separando mais, deixando um pouquinho mais profundo, porque essa região precisa mesmo de mais profundidade. Quando a gente escurece, a gente deixa mais profunda aquela região. Cuidado para não escurecer demais, senão você vai ter que fazer todo o trabalho de novo. Seu desenho não vai estar perdido, você só vai ter que clarear de novo aquilo que você escureceu. Veja que eu vou puxando um pouquinho de vinho, ela já vai parecendo mais profunda, vai ficando mais escura. E assim a gente vai fazendo por todas essas partes mais baixinhas, essas partes que ficam mais acima, mais elevadas, a gente não precisa dar a volta nela não. Só essas partes mais profundas mesmo, mais baixinhas que a gente vai, ó, colocando um pouquinho de tinta do vinho. Agora, vamos fazer uso de quem? Do rosa bebê. Vamos colocar uns toquezinhos como se fosse mais uma carga de luz maior. Se você quiser deixar um pouquinho de excesso, como um brilhinho, tudo bem, só não exagera. E outra coisa, não coloque em todas as partes. Você vai colocando em lugares sim, lugares não. Olha só, que eu não tô dando todas essas curvinhas com o rosa bebê. Tô colocando em alguns cantinhos. De preferência, cantinhos mais voltados para o lado esquerdo. Olha só. Essa parte aí também vou colocar mais um pouquinho, principalmente nessa pétala que sobe. Viu que ela começa... Quando a gente coloca essa claridade, aí ela aparece melhor. Não vai exagerar. A rosa é vermelha, não podemos deixar ela tão branca, senão ela fica uma coisa meio anêmica. E o rosa bebê, ele tem muito branco. Então, cuidado com a quantidade do rosa bebê que você vai usar. Olha só, que tô colocando mais um pouquinho aí nessas separações. Eu digo que a parte mais difícil ainda é esse centro, aí o restante é muito tranquilo. Para essa rosa, nós usamos o quê? Vermelho vivo, vinho, rosa chá e rosa bebê. No outro botãozinho, na outra rosinha, nós usamos só vinho, vermelho vivo e rosa chá, não é isso? Para essa última, eu vou fazer ela também um pouquinho diferente. Vamos fazer cada uma do seu jeitinho. Embora essas outras duas tenham sido basicamente igual. Pronto, gente, os toquezinhos, aí eu vou clarear também um pouquinho mais, porque essa é uma região de maior luminosidade, precisa mesmo. É uma dobrinha, as dobrinhas sempre acabam recebendo mais luminosidade. Essa partezinha aí também fica bom, um pouco mais claro. Sempre fazendo uso do pincel número 4. Olha só, vou encher todinha novamente de vermelho vivo para essa última. Agora, eu vou espalhar um pouco de amarelo ouro. Nas partes onde eu quero que leve mais luminosidade, eu vou espalhar amarelo ouro. Veja só que deixa esse vermelho mais alaranjadinho, mais clarinho, né? Embora os amarelos quase sempre eles são mais transparentes,
mas ele dá um efeito aí, dá para perceber que ele tá mais alaranjado esse vermelho. Olha só, vou distribuindo por todas as partes mais de fora das pétalas. Observe que é o lugar onde leva mais luminosidade, as partes de fora, as dobrinhas. Esse é um pincelzinho número 8, cortado, lixado. Olhe que vai aparecendo, já vai dando uma luminosidade. Essas curvinhas, essas dobrinhas, elas vão ser bem acentuadas depois. E assim você vai distribuindo. Esse centro fica difícil da gente distribuir muito esse amarelo, mas a gente vai tentando colocar nas partezinhas mais afora, né? Na parte de fora da pétala, a gente tenta ir colocando uns toquezinhos, principalmente nas que forem maiores. São mais marquinhas que a gente consegue colocar por aí, mas não se preocupe, porque quando a gente vir com o amarelo canário, que eu vou usar nesse amarelo canário, ela vai mostrar essas divisas bem marcadas. Olha só, a minha luminosidade, que antes eu estava colocando com rosa chá, agora eu estou colocando com o amarelo canário. Olhe que elas vão ficando bem visíveis, bem marcadinhas. Você coloca deixando um excesso na parte onde você quer que separe, parte de separação, e vai espalhando ela, vai emendando ela na outra parte, na parte de encontro do vermelho, parte mais que merece menos luz, parte mais de sombra. Olha só essa dobrinha aí, ela pode ficar bem acentuada, porém não encha toda essa dobrinha porque ela é mais alongada, ela não é uma dobrinha tão pequenininha. Se ela fosse bem pequenininha, a gente podia estar enchendo ela todinha. Vamos distribuindo esse amarelo canário por todas essas regiões onde tem separações. A gente já sabe que onde tiver um risquinho vai ter uma separação. Um lado vai ficar mais escuro, o outro vai ficar mais claro. Aquele que a gente quer que fique em cima, ele fica mais claro. Aquele que a gente quer que fique por baixo, a gente não mexe com ele, deixa ele lá escurinho mesmo. Essas partezinhas assim, olha, que tem uma dobrinha, você pode encher totalmente. Encha totalmente com o amarelo. Depois a gente ainda vai reforçar isso, tá? Vai deixar ela bem escurinha. Se ela for uma dobrinha maior, aí você não enche todo. Você clareia a parte que você quer que fique por cima. A outra você deixa um pouquinho mais escuro, como foi essa última dobrinha que a gente fez. A penúltima, aliás. Essa última eu enchi todinha. Olha só, luminosidade nessas partes de curvinhas que tem nas pétalas, né? Nessas curvinhas. A parte de fora, olha, essa parte mais pontuda, eu também gosto de clarear elas. Dá uma clareadinha puxando para todos os lados. Essa região aí, a gente também joga um pouquinho de luminosidade, puxando para essa parte que tá em cima, a que tá por trás, ganha mais sombra. E veja que dá para ir separando bem essa rosa sem precisar de preto, sem precisar de vinho, sem precisar de púrpura, que são cores que poderíamos estar usando aí como sombra, entre outras, né? Esse lado aí também separei ele bem. Cuidado para sua rosa não sair se emendando toda. Por isso que essas horas de colocar luz, de colocar sombra, você tem que prestar bastante atenção. Se você quiser pintar esse risco, eu sugiro que você vá assistindo o vídeo. Se você está começando, você não tem muita noção de sombra, de luz, aí eu sugiro que você vá assistindo. Olhe a pétala, desligue, ou desligue, não, pause o vídeo, aí faz a sua pétalazinha, põe para seguir, pausa novamente, e assim você vai fazendo, que você vai conseguir com tranquilidade. Tenho certeza que vai. Essa região aí é uma região onde tem muitos risquinhos próximos. Eu diria que é uma região mais delicada. Você tiver um pincelzinho pequenininho,
um zero achatadinho, bem cortadinho, lixado. Fica bom para fazer essas partes assim que são muito riscadas, que precisa de detalhes bem menores, de pouca quantidade de tinta. Olha só, isso aí era uma curvinha, também uma dobrinha da pétala, eu deixei ela toda cheinha. Aí já é a parte de cima de uma pétala, só precisa de luz para separar das outras. E aí você vai seguindo, você vai fazendo cada detalhezinho, cada risquinho. Não adianta você fugir desses risquinhos, por chatinho que você acha que seja, porque eles são os detalhes central dessa rosinha e tem que aparecer. Observe que esse botãozinho já está bem aberto, já está quase aquela rosa mesmo que a gente acha lindo, né? Que a gente gosta. Então, da próxima que a gente for fazer, vai ser uma sequência. Os próximos já vão ser rosas bem abertas mesmo. Aí, vamos ver as posições das rosas. Olha só, gente, aí nós temos mais uma dobrinha. E veja que todas essas dobrinhas que são menores, eu tô enchendo todinha. E depois eu ainda vou reforçar isso, tá? Isso aí são partes pequenas, partes delicadas. Vai com paciência. Se você tá com pressa, deixa para depois. Se você já é acostumada a pintar, você sabe que isso aí é algo bem tranquilo de fazer. Mas se você tá começando, nossa, aí é muito difícil. Eu sei bem porque eu tinha muita dificuldade para fazer esses detalhes pequenininhos. Observe que eu não saio deixando risquinhos para lá, eu saio trabalhando todos eles. Se por um acaso clarear demais, pegue um pouquinho do vermelho, coloque novamente. Se não estiver dando certo, deixa secar um pouco para colocar mais vermelho, tá? Você sempre dá para dar uma salvada nos nossos desenhos, quando a gente clareia demais, escurece demais. Olha só, gente, agora eu peguei um pincelzinho escolar de pelinho bem macio, aquele que deixa excessos mesmo de tinta, porque eu não vou esperar secar isso aí para colocar essa luminosidade, para acentuar essa luminosidade. Então, já que eu não vou esperar secar, eu peguei um pincel macio, aquele que deixa mais quantidade de tinta mesmo, e tô acentuando as partes que eu quero que fiquem mais claras. Se você quiser, tiver com mais tempo que eu em casa, você para aí seu desenho, deixa ele secar, aí depois você vem com o amarelo canário novamente e assim vai acentuando as luzes do seu desenho. Ou então você pega assim um pincelzinho bem macio e vai acentuando. Veja que eu tô colocando, a tinta tá ficando, tá cobrindo bem. Esse pincel ele faz assim mesmo, ele não tira, por ele ser muito macio, ele não sai tirando a tinta, ele sai depositando mesmo quantidades de tinta, aí vai facilitando para quem tá com um pouquinho de pressa. Observe que aquelas curvinhas menores, aquelas dobrinhas menores, eu tô enchendo mesmo, tô deixando ela cheinha do amarelo canário. Já essa aí embaixo, ó, que é maiorzinha, eu não vou encher ela, ela é muito grande para ficar isso aí tudo de amarelo canário. As bordas, do lado de fora, onde ficam os risquinhos do carbono, eu também vou dar uma cobertinha nela, passar um pouquinho de amarelo por cima, cobrir um pouco, para sumir. Eu sei que a gente vai lavando, vai saindo o carbono, mas eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto de deixar. Nem toda hora dá pra gente apagar todos os risquinhos, principalmente quando está trabalhando com tintas iguais a essas, são tintas um tanto transparente, mas a gente dá uma arrumadinha. Olha só, gente, como ficou o nosso desenho, os nossos botões. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!